Hi everyone and welcome. Today is the 26th of March. Olá a todos e bem-vindos. Hoje é 26 de março de 2025 e estou acompanhado por Michael Hudson, um nome conhecido no mundo da economia. O mundo está mudando muito rapidamente, como podemos ver. Os Estados Unidos parecem estar se ajustando à multipolaridade e precisam ter novas prioridades. A Europa aparentemente é menos prioritária, enquanto parece haver uma necessidade de fazer as pazes com a Rússia. Do lado europeu, em vez de recuar da guerra por procuração contra a Rússia, os europeus agora insistem que continuarão a guerra sem os Estados Unidos, o que é um pouco duvidoso. A situação também piora, usando dinheiro que não tem para construir armas que não serão produzidas por muitos anos, com o objetivo de derrotar a Rússia, o que não está claramente definido em termos de como isso realmente funcionaria. Então, muito disso não faz sentido, e muitas pessoas têm tentado entender. Como se vê as narrativas econômicas e políticas que levaram a Europa por esse caminho? Bem, você está absolutamente certo, Glenn, quando diz que não faz sentido. E a situação hoje é muito diferente. Quando comecei há 60 anos como economista, parei de me chamar de economista e comecei a me chamar de futurista quando trabalhei com o Hudson Institute e o Futures Group. Sendo futurista, você pode ir além da economia. Era muito fácil explicar por que os países agiam da maneira que agiam. Você simplesmente dizia, bem, qual é o interesse próprio deles? Se eles entendiam qual era o interesse próprio deles, então você apenas planejava tudo e via, bem, isso se cruza com o interesse próprio de outros países? Como você os junta? Other countries' self-interest, how do you put them together? And obviously, as you've discussed all along and E obviamente, como você discutiu o tempo todo e acabou de dizer, o interesse próprio aparentemente óbvio da Europa, especialmente da Alemanha, é ser complementar à Rússia. Fazer exatamente o que estava fazendo nas últimas décadas. Obter energia da Rússia. E dar à Rússia o que ela precisa. Bens industriais, investimento industrial, para fabricar seus próprios carros, automóveis e bens de consumo. Então a verdadeira questão é, como você explica por que a Europa parece não estar agindo em seu próprio interesse e adotando essa postura belicosa de Guerra Fria que está adotando hoje? Bem, você apontou antes que tudo se resume à narrativa, que de alguma forma há uma narrativa falsa que sobrepuja a realidade natural. E acho que é natural para as pessoas entenderem qual é a realidade. E é mais difícil fazê-las se contorcerem e aceitarem uma narrativa falsa. E eu tenho tentado entender por que a Europa, e especialmente a Alemanha, e particularmente o novo líder Merz, da BlackRock, tem essa ideia de que o futuro da Europa está em lutar com a Rússia. E acho que encontrei a resposta. Eles têm uma narrativa econômica falsa que sustenta tudo. Uma visão de mundo falsa. É a visão de mundo que sustenta a forma como a zona do euro foi criada. É uma visão econômica falsa. E nos Estados Unidos chamamos isso de keynesianismo militar. A ideia é que se você gastar dinheiro no orçamento militar, isso vai criar investimento e emprego. E essa é uma forma de injetar dinheiro do governo na economia através de déficits. into the economy by running deficits. Well, the problem for Europe is the Eurozone's rule. Bem, o problema para a Europa é a regra da zona do euro, que impede que ela tenha um déficit de mais de, eu acho, 3% do PIB. E a Europa, especialmente agora, tem tantos programas de gastos sociais que precisa, incluindo subsidiar famílias, para que possam comprar energia que não estão mais comprando da Rússia, mas tem que comprar dos Estados Unidos a um preço 4 vezes maior do GNL, gás natural liquefeito. Como contornar isso? Bem, pense no que Donald Trump estava tentando fazer a Europa acreditar, dizendo, bem, você tem que acreditar no quadro, no mito de que a Rússia vai atacar a Europa e tentar recriar o antigo Império Soviético. Bem, sabemos que esse não é o caso, porque nenhum país pode se dar ao luxo de invadir outro grande país hoje em dia. Seriam necessários 10 ou 20 milhões de tropas russas. E o grande ponto é que a Europa não tem nada agora que a Rússia particularmente queira.
Mas o que eu acho que a ideia de Merz é bem, se dissermos que estamos nos defendendo contra um inimigo, então de repente temos uma desculpa de segurança nacional para ir além da restrição da zona do euro sobre quanto dinheiro podemos gastar. E se dissermos que estamos gastando militarmente, acho que ele falou em quase 1 trilhão de euros em rearmamento e indústria europeia. Então, de alguma forma, isso vai estimular a recuperação econômica alemã, francesa, talvez até inglesa. Bem, a pergunta óbvia é: você realmente precisa ir à guerra ou ter uma narrativa de guerra apenas para permitir que o governo injete dinheiro na economia, para promover uma política keynesiana de recuperação econômica? Obviamente, a Europa precisa se recuperar economicamente agora. Está uma bagunça. Sua indústria tem fechado por causa da pandemia, do fim do Nord Stream e do fim das importações da Rússia. Existe uma ideia que só economistas teriam, uma espécie de visão de túnel, que pensa que de alguma forma, se você injetar dinheiro na economia, tudo vai ser amorfo e fungível e transformado em PIB. E isso pode ser uma recuperação. A única maneira que posso explicar por que a Europa está seguindo uma política tão irrealista, acreditando que precisa evocar medos de guerra com a Rússia sobre a Ucrânia, e de fato sabota qualquer tentativa dos Estados Unidos de encerrar seu conflito com a Rússia, para que possa perseguir outros conflitos em outros lugares, é essa visão de túnel dos economistas que pensam que, de alguma forma, você tem que ir à guerra para permitir que o governo gaste dinheiro na economia para revivê-la, como se isso fosse reviver a economia. Bem, você pode imaginar a tolice de pensar em quase 1 trilhão de euros para armas. Vai levar muitos anos para fazer isso, muitos anos de investimento. Tudo bem, esse investimento vai empregar mão de obra e expandir a economia. Mas o problema é, quem vai comprar as armas? Produzir armas não é como produzir máquinas de lavar e carros que os consumidores podem usar. Não é como produzir bens de capital e maquinário que os investidores podem usar. Realmente não há utilidade para armas, exceto tê-las destruídas por outras pessoas indo à guerra umas com as outras. E realmente é o Ocidente que está indo à guerra com o resto do mundo. Não acho que o resto do mundo tenha muitas necessidades de armas, exceto para se defender contra a nova Guerra Fria do Ocidente. E obviamente você não vai ter a Ásia e os Estados Unidos comprando armas europeias para lutar entre si. Então a Europa está produzindo todo esse enorme investimento. Em vez de investir no aumento dos padrões de vida e no aumento da produção de bens de consumo ou bens de capital, está produzindo bens inúteis. E é assim que os economistas pensam. Eles não pensam em valores de uso. Eles não pensam em uma análise de caminho crítico do que precisamos para alcançar a prosperidade. É uma espécie de economia neoliberal de lixo, de um keynesianismo bastardizado. E acho que a única maneira de explicar por que a Europa está agindo tanto contra seus próprios interesses é essa visão estreita de pensar como um economista. É interessante você mencionar o keynesianismo militar. O ex-ministro das Finanças grego Yanis Varoufakis também alerta que isso é um beco sem saída, especialmente para os alemães. Essa ideia de que basta construir armas suficientes e isso criará empregos, e com os empregos vem o dinheiro, e então de repente você tem uma economia. Mas a Europa tem alguns problemas reais, no entanto, em termos de desindustrialização. De fato, este é um momento muito crítico para ter esses problemas econômicos, porque as indústrias do mundo estão mudando em grande parte. Com a digitalização, estamos entrando no que muitos chamam de quarta revolução industrial, na qual as tecnologias digitais ganham mais capacidade de manipular o mundo físico. E é neste momento que deveríamos realmente estar investindo em tecnologias do futuro, tentando alcançar um pouco os americanos e os chineses.
of industrializing. Mas em vez de industrializar, agora vamos nos preparar para a guerra. E quanto aos alemães, eles não conseguem mais construir carros de forma competitiva. Então agora a ideia é que eles deveriam fazer tanques. Mas não é assim que a economia funciona, como você diz. Você está literalmente construindo coisas que devem ser destruídas. Mas o que você vê com a motivação de concentrar poder? Porque me ocorre que fazer radicais muito agressivos, como Kaja Kallas, a chefe de política externa da UE, uma pessoa que diz não acreditar na diplomacia, ela quer destruir a Rússia, dividi-la em pedaços. De fato, há cada vez mais críticas a ela agora, que ela usa, eu acho, uma retórica muito vil. Vai muito além do que a UE tem como consenso em relação à linguagem que deve ser usada. Mas eu digo isso porque em 1870 a 1871 houve a Guerra Franco-Prussiana. Muitas vezes se argumenta que se os alemães não a provocaram, pelo menos tiraram proveito dela, porque ao ter essa ameaça externa, conseguiram então unir os estados alemães. Você vê isso também sendo, acho que estamos especulando até certo ponto, mas como uma possível motivação. Bem, essa motivação está certamente saindo pela culatra, porque o que você está vendo agora é que as tensões desse novo militarismo da Guerra Fria da Alemanha, França e Reino Unido estão desintegrando a comunidade europeia. E uma das razões é, bem, quando você menciona Sr. Kallas e sua amiga von der Leyen, você vê como é que a liderança da OOR pode ser tão pró-guerra enquanto os eleitores da Europa, especialmente na Alemanha, mas em toda a Europa, não querem guerra? Como é que a burocracia consegue colocar belicistas, que têm quase um ódio traumático da Rússia, um ódio emocional, querendo ir à guerra com eles, que não é compartilhado pelos eleitores e pela população em geral? Bem, o resultado é, eu acho que, em algum momento você já tem a Hungria, os tchecos, até mesmo questionamentos por parte de Meloni e muitos franceses. Nós realmente queremos fazer parte disso? Como é possível que possamos permanecer em todo o caminho político no qual a comunidade europeia foi estruturada, enquanto de alguma forma promotores de guerra não eleitos, falcões de guerra como Kallas e von der Leyen, estão no comando da política externa europeia? E eles colocam todos os seus colegas neocons e neoliberais junto com eles na comunidade europeia? É como se a liderança da UE fosse contra os países individuais. Por quanto tempo a Europa realmente pode permanecer unida sem que os países comecem a se retirar? Já a Hungria disse, bem, você sabe, vamos vetar essas taxas sobre nós para tentar combater a Rússia. Não queremos lutar contra a Rússia. Queremos gás da Rússia. Queremos como era antes de 2022. Outros países estão dizendo a mesma coisa. Então, o que você descreveu é, na verdade, dividir a Europa. E parece que a única maneira de a Europa escapar dessa narrativa falsa e dessa economia falsa é, de alguma forma, se desmembrar e começar tudo de novo com uma nova estrutura. E você olha para como tudo isso começou em primeiro lugar. Bem, foi em grande parte a influência dos Estados Unidos. A forma como a Europa se moldou, com os Estados Unidos pressionando um design sobre a Europa. Não apenas a zona do euro, com suas regras monetárias, seguindo a Universidade de Chicago, uma espécie de economia de direita, mas todo o caminho político, remontando a Operação Gladio na Itália e em outros países. Os Estados Unidos têm patrocinado, através de organizações não governamentais, todos os tipos de liderança política da Europa hoje. É assim que pessoas como Baerbock e os Verdes de alguma forma foram promovidos. Pessoas que você pensa, como essas pessoas conseguiram ascender e obter tantas credenciais? Bem, muito disso é por manobras dos Estados Unidos para fazer com a Europa o que fez ao colocar Tony Blair, por exemplo, na Inglaterra. A ideia é encontrar Tony Blairs para a Alemanha, França, Itália e outros países
que serão muito leais à política dos Estés e à Guerra Fria. E essa lealdade aos Estados é o que está dividindo a Europa hoje. Bem, você viu políticos europeus dizerem que não, estamos nos afastando dos Estados Unidos. Os Estados Unidos querem paz. Pelo menos Trump quer paz com Putin, mas nós certamente não. E não vamos gastar 5% do nosso PIB em armas militares comprando armas americanas como Donald Trump esperava. Vamos gastar comprando as armas alemãs, ou algo assim. E houve uma espécie de tentativa de usar esse anti-americanismo para reforçar o que eles acham que está solidificando os países europeus, mas não está ressolidificando. Especialmente à medida que a situação econômica piora cada vez mais, com a desindustrialização da Alemanha e a perda de sua indústria pesada, sua indústria de fertilizantes, todas as indústrias que dependiam de importações de matérias-primas da Rússia, e à medida que a Europa concorda com os Estados Unidos em se desligar da China e do comércio com a China. Não é exatamente do seu próprio interesse, mas está na ideia de seu interesse próprio, com base nesse tipo de narrativa falsa, uma narrativa econômica falsa, bem como uma narrativa política falsa. E esse é o problema. E dado o papel da mídia de massa na Alemanha e em outros países, você realmente não está recebendo muito do outro lado da questão. E você acabou de ver a Alemanha tentando falar sobre banir o AfD, o Alternative für Deutschland, assim como outros países como a Romênia estão tentando banir os candidatos anti-guerra. Você está tendo uma suspensão da liberdade e também está vendo a Alemanha banir defensores da paz em Gaza, defensores de Gaza ou apenas alemães que dizem que não queremos genocídio, queremos paz. Tudo isso está sendo banido. E visitantes que estão vindo para fazer discursos ou discutir a guerra em Gaza são rejeitados. Você está tendo essa antítese de tudo que a história de capa da União Europeia, de prosperidade e democracia, deveria promover. Sim, estou sempre pensando que parte do problema para os europeus é também que eles ficaram presos em narrativas. Recentemente falei com George Bibi, o ex-diretor da CIA para análise da Rússia, e ele tem um artigo interessante onde ele estava indo mais ou menos na mesma direção. Os europeus realmente se colocaram em um canto com essa ideia de que, você sabe, é uma invasão não provocada e em grande escala para apagar a Ucrânia do mapa. Você sabe, é um novo Hitler tentando restaurar a União Soviética. Todas essas narrativas foram criadas. E é interessante porque isso tem sido meio que a principal força de Trump. Ele parece ser capaz de simplesmente ignorar tudo. Ele ignora narrativas-chave. Ele simplesmente começa a promover interesses onde outros políticos ficarão presos, eu acho, nessas narrativas comuns. Agora, o que é fascinante com os europeus é que eles foram puxados em grande medida junto com Biden. Porque lembre-se, por todos esses anos, os europeus estavam muito cientes de que toda essa expansão da OTAN, especialmente na Ucrânia, era uma linha vermelha, algo que provavelmente desencadearia uma guerra. Mas, novamente, eles embarcaram no trem de Biden, que era tão anti-Rússia quanto possível. E eu acho que os europeus também se prepararam. Ou seja, eles fizeram de Kaja Kallas, novamente, não a ferramenta mais brilhante do galpão, mas ela é uma líder em tempos de guerra, disseram eles. Você sabe, ela é muito agressiva em relação à Rússia. Isso é o que precisamos. E agora é muito difícil mudar o rumo. E como você também sugeriu, há uma falta de mídia independente hoje em dia na Europa. Então, há muito pouca capacidade de desafiar a mídia guiada por narrativas com fatos reais. É muito difícil mudar. Mas em algum momento, certamente, isso tem que ser forçado, não é? Porque, enquanto muitos europeus agora têm essa grande ambição de aprender a viver sem os americanos, novamente, Kaja Kallas fez uma declaração de que o mundo livre precisa de um novo líder. Então, estamos acabados com a América. Novamente, ela fala muito, mas não é uma primeira-ministra ou algo assim. Ela é
E temos estados-nação independentes na Europa, e nem todo o continente está pronto para se afastar dos americanos, especialmente os britânicos. Eles parecem ser novamente mais agressivos em relação à Rússia, mas também gostariam de ser o principal parceiro da América. Então haverá grandes fragmentações aqui. E também me pergunto quão confortável, novamente, a Polônia é um dos países mais anti-Rússia que temos no continente. Mas se a Alemanha vai se armar até os dentes novamente, a Polônia quer se afastar dos Estados Unidos, que é meio que seu cobertor de segurança quando está presa entre os alemães e os russos. Simplesmente não vejo unidade na Europa com base nisso, indo contra os russos e americanos ao mesmo tempo. De fato, você pode acabar em uma situação de horror para os europeus, onde americanos e russos se unam para pressionar os europeus por não se alinharem na questão da Ucrânia. Mas eu queria te perguntar sobre a viabilidade de tudo isso, porque obviamente a Europa ou os europeus estão em pânico. Vemos França, Alemanha e Grã-Bretanha, você sabe, eles vão se armar. O Financial Times escreveu recentemente que o principal desafio agora era converter os estados de bem-estar europeus em estados de guerra. E sugeriu que eles poderiam precisar de uma dose pesada de propaganda de guerra se quiserem obter o consentimento público para isso. Então, quais são as considerações políticas e econômicas aqui? Você vê isso como sendo viável? Uma guerra por um Estado não é um Estado, como o nome sugere, que vai proporcionar bem-estar para a população em geral. Então, pelo que eles vão votar? Eles vão votar em seu próprio interesse, que é o melhor padrão de vida? Ou vão dizer, bem, ok, vamos pagar preços mais altos por gasolina e eletricidade e para aquecer nossas casas? Vamos ter padrões de vida muito mais baixos, mas tudo vale a pena realmente só para lutar contra a Rússia. Bem, você vai ter um conflito entre a narrativa de precisar de guerra para salvar o mundo e a realidade de que, bem, alguém vai fazer um grande sacrifício e também a realidade das respostas de outros países, especialmente porque França e Inglaterra são os gatilhos perigosos aqui. France is the danger, and England are the dangerous triggers here. President Putin has said, all right, they're going to be. O presidente Putin disse que eles vão ser mais ativos em fornecer à Ucrânia mísseis de longo alcance que podem atingir o território russo. E acho que há um mês, Putin declarou que não vamos fingir que toda essa luta na Ucrânia é sobre a Ucrânia. É realmente sobre a OTAN. E por trás da OTAN, os Estados Unidos querendo desmembrar a Europa e dividir a Europa. E como sabemos que a luta é da OTAN e na Europa, liderada por Macron na França e agora Starmer na Grã-Bretanha, se um míssil feito pela França ou Inglaterra atingir a Rússia, vamos responder não contra o território ucraniano que o lançou, mas contra o país que fabricou o míssil. Vamos responder contra a Grã-Bretanha. Será Londres? Será algum território de manufatura britânico? Será Paris? Ou uma das plantas de produção militar parisienses? Então, há a possibilidade de uma resposta russa que perceba que isso é apenas uma farsa para fingir que toda essa luta está na Ucrânia. Esse é o ponto que Putin e Lavrov têm destacado em suas discussões com os americanos. Eles estão dizendo, olhem, esqueçam a Ucrânia. Realmente seria melhor nem discutirmos isso agora. Vamos falar sobre as raízes da Guerra Fria. Vamos falar sobre o fato de que quando a União Soviética se desfez em 1991, a OTAN também deveria ter sido desmantelada. Foi quando Putin disse talvez, e os russos disseram talvez, devêssemos nos juntar à OTAN e todos ficarmos juntos. Eles querem voltar e tentar desfazer essa fatia de salame da Rússia pouco a pouco e lidar com a estrutura econômica subjacente. É isso que os governos europeus são contra. E se eles são contra voltar e desmantelar todo o sistema da Guerra Fria, o aparato econômico e o aparato político que foi colocado em prática desde 1991, isso não pode ser feito de forma tranquila. Tem que haver algum tipo de gatilho de consciência. Tem que haver uma massa crítica da população, percebendo qual é o problema. Bem, você está vendo isso até certo ponto na Alemanha, mas realmente, do meu ponto de vista,
O único partido que tem uma economia baseada na realidade é o grupo de Sarah Wagenknecht. Sarah Wagenknecht group, and she hardly got to the 5%. E ela mal chegou ao ponto de corte de 5% para entrar no governo. Então, é como se a Europa estivesse numa situação de pré-colapso, uma situação de pré-crise. Mas no final, você não pode manter uma narrativa falsa quando a realidade se torna cada vez mais forte. E a lacuna entre a realidade e a narrativa se torna tão tensa que finalmente as pessoas percebem que não funciona. Bem, o que você precisa é de uma alternativa a ser apresentada. E existem alternativas políticas. Sim, não vamos brigar com a Rússia. Mas não houve uma alternativa econômica para como? Se não brigarmos com a Rússia, então como vamos restabelecer a prosperidade na Alemanha e nos outros países europeus? Se não for produzindo mais bens militares, como vamos reestruturar a economia de uma maneira melhor do que a forma como a zona do euro foi originalmente estabelecida? Sem uma discussão econômica desse tipo de alternativa, você vê a Alemanha e a Europa entrando em um beco sem saída que está ficando cada vez mais apertado e, em algum momento, simplesmente tem que explodir. At some point, just has to explode. I mean, the real question is, does Europe really have to go to war? A verdadeira questão é, a Europa realmente precisa ir à guerra para poder injetar dinheiro na economia, empregar a mão de obra e, de alguma forma, reindustrializar-se? E como ela pode sequer se reindustrializar e fabricar armas sem obter gás, energia, petróleo e outras matérias-primas da Rússia e sem negociar com a China? Como pode se reindustrializar em um mundo onde está se isolando do resto do mundo, que está crescendo muito mais rapidamente? E até mesmo dos Estados Unidos? Como pode seguir sozinha quando já está tão desindustrializada, quando já cortou o que pareceriam ser todas as suas fontes naturais de força, que agora perdeu? E não há uma maneira realista de explicar isso, exceto que eles têm um conjunto de suposições falsas e ideias erradas sobre como uma economia, ou até mesmo uma sociedade funciona. How an economy or even a society works. Parece haver também alguma distorção sobre a imagem da própria Europa em relação ao resto do mundo, porque agora vemos a Huawei sendo bastante agressiva com a China, e então de repente os europeus gostariam de estabelecer alguma cooperação. Eles convidaram Xi Jinping para vir a Bruxelas, e ele não vai vir, e parte do motivo é o comportamento dos europeus também. Mas a suposição parecia ter sido: jogamos duro com os chineses, depois oferecemos incentivos e os convidamos, e então eles viriam correndo. Mas acontece que isso não está mais acontecendo. Acho que é muito difícil para os europeus se ajustarem a este novo mundo, porque novamente foram quase 500 anos de um mundo muito eurocêntrico, onde os europeus eram o sujeito e o resto do mundo eram os objetos. Precisamos organizar o mundo todo ao nosso redor. E agora, de repente, tudo foi virado de cabeça para baixo. Como dizem, não temos mais um lugar à mesa. Em vez disso, nos encontramos no cardápio. É um pouco estranho de ver. Novamente, é por isso que a guerra na Ucrânia é tão interessante, porque agora você tem os americanos e os russos efetivamente negociando a paz na Europa, movendo as peças, e os europeus descobrem que não tem um lugar à mesa. Eles são a nova peça. Parece que este seria um momento ideal para revisitar alguns dos erros que cometemos após a Guerra Fria. Após a Guerra Fria, muitos países europeus e também os Estados Unidos perceberam que redividir o continente e retornar à política de blocos reviveria a Guerra Fria. Embora isso alienasse e criasse conflitos com os russos, pelo menos cimentaria a presença dos Estados Unidos na Europa. Mas agora que os Estados Unidos estão planejando se reorientar, estão dizendo abertamente que você não é mais uma prioridade. Não estamos mais com os americanos, estamos apenas com o conflito com a Rússia. E isso meio que levanta a questão, qual é o sentido disso? Mas eu percebi algo que você disse, que foi, você usou a palavra colapso, e eu não vejo isso como um exagero, porque
Se vamos ter esse plano econômico que não funciona, ou seja, nos isolarmos de todos os centros de poder e depois nos armarmos, para também fazer a população aceitar a ideia de que os tempos bons acabaram, não há mais bem-estar e prosperidade, porque agora temos que apertar os cintos para lutar contra a Rússia. Para vender essa história, é necessário muita propaganda. Não haverá capacidade de perseguir interesses nacionais básicos. Você terá mais dissidência política, que tem que ser. A narrativa tem que ser elevada acima dos fatos. E a economia não funciona. A política não se encaixa mais. E como você disse, eventualmente a realidade vai alcançar e perfurar alguns buracos na narrativa. E então você acha que é uma possibilidade que, se não a Europa, pelo menos a UE possa caminhar para um colapso? If not Europe, at least the EU could move towards a collapse. Well, we're in a pre-collapse situation. Bem, estamos em uma situação de pré-colapso. Antes de haver um colapso, haverá uma queda lenta. A tendência atual significa que os padrões de vida, os lucros industriais e o emprego estão piorando lentamente. Não pode haver um colapso até que haja uma situação revolucionária. Uma situação revolucionária requer uma alternativa. Sem uma alternativa, não há um colapso. Há apenas uma queda lenta, um aperto lento, descendo lentamente à medida que a economia se deteriora. Você mencionou no início do que acabou de dizer que a Europa quer endurecer com a China. Você não pode endurecer com a China. Você não pode ameaçar a China ou a Rússia, porque não há nada que a China ou a Rússia precisem da Europa. Isso é o que realmente choca a mentalidade europeia, que o mundo pode seguir em frente sem a Europa. Putin e Lavrov disseram, sabe, esperávamos ter uma relação simbiótica com a tecnologia industrial europeia e nossas economias complementares, mas percebemos que isso não está funcionando. Então mudamos nosso foco para o leste, para a Eurásia e para os BRICS, e agora percebemos que não precisamos mais da Europa. Agora que a Europa perdeu o apelo industrial que tinha antes do Nord Stream, em 2022, realmente não há nada que ela tenha a oferecer. E certamente não queremos assumi-la, porque seria um fardo para quem quer que tome a Europa como protetorado sob suas asas. Não queremos isso. Agora, é muito difícil, eu acho, para os europeus perceberem que não são mais necessários, que perderam seu lugar no mundo. Acho que a maioria dos políticos em todos os países tenta fazer o que Trump disse, tornar a América grande novamente. Na Europa, eles dirão, bem, tornar a Europa grande novamente, ou a Europa é grande, ou vamos recuperar nossa grandeza. Mas eles tomaram medidas que parecem tão irreversíveis que não podem fazer nada. E o que eles criaram eu não diria uma contranarrativa por parte da Rússia e da China, porque narrativas geralmente são visões artificiais, falsas do mundo, mas uma narrativa de contra-realidade. E acho que na semana passada, o ministro das Relações Exteriores, Lavrov, disse: aqui está como a Rússia e nossos aliados estão vendo a Europa. E é uma citação breve. O que ele disse foi que nos últimos 500 anos, quando o Ocidente foi mais ou menos formado na forma em que sobreviveu até hoje, todas as tragédias do mundo se originaram na Europa, ou aconteceram graças à política europeia. Colonialismo, guerras, cruzadas, a Guerra da Crimeia, Napoleão, a Primeira Guerra Mundial, Adolf Hitler, tudo isso veio da Europa. Bem, o presidente Putin, à sua maneira, disse que tudo isso realmente remonta ao século XI, quando o grande cisma na Igreja Romana se separou da Igreja Ortodoxa Oriental em Constantinopla. E os romanos disseram: temos que assumir o cristianismo. Temos que criar uma Europa unida sob o controle de Roma. Então a primeira coisa que fizeram por volta de 1051, quando ocorreu o grande cisma, foi começar a pensar em como derrotar e destruir a Turquia, Constantinopla e, por extensão, todas as áreas controladas pela Igreja Ortodoxa. Bem, a resposta foi que contrataram senhores da guerra normandos na Europa e disseram que o primeiro senhor da guerra que contrataram foi na década de 1070. Eles foram até um deles e disseram:
Bem, daremos a você o sul da Itália e a Sicília, que agora são áreas bizantinas. Se você se livrar dos bizantinos e tornar isso católico, nós o abençoaremos como rei. Depois foram até Guilherme, o conquistador da Inglaterra, e disseram, bem, se você conquistar a Inglaterra, agora ela não está realmente nos pagando muito dinheiro. It's not really paying us very much money. We will bless you as the King of England. Nós o abençoaremos como rei da Inglaterra, se você jurar lealdade a Roma. E toda a cruzada foi realmente uma cruzada para destruir a Igreja Ortodoxa Grega na Espanha, no sul da Itália, na área dos Balcãs. Em todas as áreas, a Igreja Romana tinha senhores da guerra assumindo o controle. E para financiar seus gastos militares, a Igreja aboliu sua oposição à usura. Criou o sistema bancário internacional para financiar empréstimos de guerra. E você pode ver como toda essa tentativa de integrar a Europa, desde o início, é uma alternativa ao que era o centro econômico da época, o centro próspero, que era Constantinopla e sua prosperidade, que se espalhava ainda mais para o leste. Prosperity that was spreading further eastward. Well, in that sense, the Russians are. Bem, nesse sentido, os russos estão olhando para a Europa e dizendo: bem, pensávamos que poderia haver paz. Mas não há apenas essa diferença religiosa subjacente, que para Putin parece ser muito importante, mas também há uma diferença cultural. Somos muito parecidos com a China. Estamos tentando alcançar uma aliança com outros países por meio de ganhos mútuos, uma situação de ganha-ganha. O que podemos oferecer em troca de integrar sua economia e política, e, portanto, seu alinhamento político e militar conosco. O modo ocidental, como você vê com Donald Trump, é exatamente o oposto. E acho que Trump está fornecendo um modelo que temo que a Europa esteja adotando. Trump está meio que dizendo: vamos impor tarifas e sanções a todos os outros países do mundo. Sanções terríveis a todos os países. Estamos dizendo que podemos destruir sua economia e a de outros países. México, França e Canadá, para começar, estão dizendo, bem, não façam isso. E Trump então dirá, ok, se não destruirmos vocês, o que vocês vão fazer que nos beneficie? Ele fez o mesmo com escritórios de advocacia nos Estados Unidos, o mesmo com universidades. Vamos retirar todo o seu financiamento se você não seguir a política sionista. E eles dirão, bem, o que temos que fazer para recuperar o financiamento para que possamos fazer pesquisa e desenvolvimento? E Trump está estabelecendo as políticas neoconservadoras que eles têm que adotar. A Universidade de Columbia liderou a rendição. Acho que essa é a mentalidade que a Europa está tentando emular. Qualquer coisa para ameaçar outros países. Não pode ameaçá-los com sanções, porque outros países podem dizer, ok, não negociem conosco. Não precisamos de vocês. Somos autossuficientes por conta própria. O resto do mundo todo está tentando ser autossuficiente, e quase todas as regiões estão tentando ser autossuficientes, para não dependerem de outros países, para que possam seguir seus próprios interesses. Mas a Europa destruiu sua própria autossuficiência com o Nord Stream e com as sanções contra a Rússia. Ao confiscar os 300 bilhões de dólares da Rússia que estavam na Bélgica e na Euroclear, isolou-se do resto do mundo. Como pode ter algo a ganhar militar ou politicamente, mesmo que sejamos bem-sucedidos militarmente? O que pode ganhar do resto do mundo ao se isolar, enquanto o mundo se divide em novos agrupamentos geográficos regionais? É como se a Eurásia Ocidental, a Europa, fosse uma espécie de área abandonada. Não vou dizer que é um cinturão de ferrugem como as cidades industriais abandonadas dos Estados Unidos, mas é mais do que isso. O que considerava como sua identidade nacional, sua compreensão histórica, sua ideia de que é um líder político, moral e intelectual do mundo, se tornou uma fantasia. Como se passa pela cura psicológica desse tipo de ferida auto-infligida que tem varrido a Europa como uma doença nos últimos anos? Sim, essa autossabotagem quase se tornou uma expressão de solidariedade ou virtude
que estamos dispostos a sacrificar todo o nosso interesse nacional para nos opor ao nosso adversário maligno. Sinto que precisamos substituir alguns de nossos cientistas sociais e políticos por psicólogos, porque está se tornando algo muito estranho de observar. Mas concordo com esse foco na diversificação, porque acho que há um ponto que foi até certo ponto perdido na última década. Foi então que a Rússia começou a organizar sua economia em direção ao leste, intensificando realmente isso desde 2014. Muitos viram isso como bem. Eles estão tentando elevar o valor de seu próprio mercado para a Europa, para terem mais poder de barganha, para se integrar com a Europa em condições mais iguais? Ou é para se juntar a um bloco anti-europeu? Mas todas as hipóteses possíveis eram muito centradas na Europa. Ou seja, como a Rússia quer reorganizar sua posição em relação à Europa com base nisso? Mas a ideia principal para os russos era que eles queriam que a Europa importasse menos. Podemos negociar com eles, mas isso não deveria ser tão importante. Não deveríamos ter que ser pró-europeus ou anti-europeus. Nós simplesmente não deveríamos ter que focar tanto na Europa como fizemos no passado. E eu acho que isso é bastante distinto. Você vê isso agora na esfera política, como eles estão se organizando, mas é claro que a economia está se reorganizando para o leste. Isso se aplica a todas as esferas. Você vê isso na tecnologia, nas indústrias, com todos esses novos corredores de transporte por terra e mar, os sistemas de pagamento, os novos bancos, o comércio de moedas, estabelecendo novas bolsas de commodities e sistemas de seguros. É bastante extenso economicamente também. Mas você mencionou a cultura, porque na Guerra Fria, pelo menos no final da Guerra Fria, ainda havia hostilidade entre nossos governos. Mas entre o público soviético e os russos havia um sentimento de que o modo de vida ocidental era bastante atraente. Isso meio que desapareceu agora. Eles não querem mais remodelar ou moldar seus países como o Ocidente. Então acho que isso é algo novo. Mas você mencionou outra coisa que achei interessante, que é do lado econômico. A URSS começou a confiscar as reservas nacionais russas. Até agora, eles tomaram os rendimentos dessas reservas, que não é rápido, se eles apenas tomaram. Mas agora há conversas sobre apreender os 300 bilhões completos. E alguns estão sugerindo que em um futuro acordo de paz, eles deveriam aceitar que a Rússia tem que abrir mão desse dinheiro, talvez transferi-lo para um fundo de reconstrução. Mas mesmo que os russos aceitassem tal fundo de reconstrução, eles estariam sob pressão para obter algo em troca. De qualquer forma, isso já é roubo, como vimos. Novamente, não é apenas congelar fundos, o que também é devastador para a confiança, mas é realmente roubo. Então, como você vê? Como você viu o mundo reagindo a isso? Quero dizer, o ouro está em alta. Isso é uma consequência disso? Bem, se você fosse fazer um discurso para a União Europeia, qual seria seu principal alerta contra o que foi feito aqui? Porque isso é realmente dramático. Isso não foi feito antes. Mas, novamente, acho que os europeus se deixam levar por suas próprias narrativas e moralidade, que você sabe, a Rússia atacou a Ucrânia. Então é justo que eles tenham que pagar pela reconstrução. Mas esse é um argumento muito estranho, porque isso nunca aconteceu antes. A América, você sabe, os europeus, nós também invadimos outros países. A ideia de que o resto do mundo deveria ir e confiscar nosso dinheiro e entregá-lo aos países que invadimos apenas diminuiria a confiança em todo o sistema financeiro internacional. Então, como você vê isso impactando o mundo? Bem, Glenn, você começa mencionando os oponentes da Europa, e esse é o problema. A Europa vê o resto do mundo como se estivesse negociando com um oponente. Agora, pense em como a retórica da diplomacia europeia é diferente da de Putin na Rússia. Putin sempre se refere a outros países como seus parceiros, como se, de alguma forma, a única maneira de termos relações voluntárias uns com os outros fosse através da amizade. Cada um de nós ganha.
Então somos parceiros, não oponentes. A Europa realmente seguiu a visão de Donald Trump, que assim como Trump diz, a América tem que ser a ganhadora em qualquer transação. A Europa tem que ser a ganhadora, porque o resto do mundo é visto como um oponente pela Europa. E com essa psicologia, com essa atitude, que é exatamente o que Lavrov estava falando, eles estão condenados ao fracasso. They are doomed to failure. And the $300 billion. E os 300 bilhões de dólares que a Euroclear apreendeu, posso imaginar que Putin tem uma resposta muito boa. Ele dirá, bem, é claro, vamos gastar os 300 bilhões de dólares na reconstrução. Não, estamos muito felizes em fazer isso. Houve uma destruição enorme de edifícios civis e território em Luhansk, em Donetsk, e nas outras províncias russas que agora são partes da Ucrânia que se juntaram à Rússia. Percebemos que vai levar 300 bilhões de dólares para reconstruir, mas vamos fazer isso. Infelizmente, não vemos nenhuma razão para gastar qualquer parte desses 300 bilhões de dólares em empresas de construção europeias ou empresas industriais europeias para ajudar a reconstruir essas áreas. Porque vocês caíram na obsolescência econômica como resultado de suas políticas econômicas. As a result of your economic obsolescence. It didn't have to be technological obsolescence. Não precisava ser obsolescência tecnológica, embora você esteja muito atrás da Ásia nisso, mas é realmente obsolescência econômica. E, francamente, você cobra demais por causa da forma como privatizou e neoliberalizou sua economia. Então, sim, vamos gastar os 300 bilhões de dólares, mas acho que vamos precisar que outros países participem, porque não temos uma população industrial grande o suficiente para fazer isso. Vamos contratar asiáticos e outras pessoas de outras áreas para fazer essa construção. Mas não tenha medo. Esses 300 bilhões de dólares serão gastos na reconstrução dos ataques às áreas civis que os europeus e americanos destruíram ao apoiar o regime neonazista na Ucrânia. O que você acha dessa retórica? What do you think of that rhetoric? This sounds, familiar. Isso soa, sim, familiar. Isso pode surgir também. Não, Tô apenas pensando, sim, isso é o que os russos querem gastar em Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, Kherson. Mas também, se você olhar para todos os problemas dos europeus agora, eles se cortaram de todos esses outros centros de poder. Ou seja, primeiro os russos, depois a redução de riscos com os chineses, e então queimando muitas pontes. E então, neste ponto, os americanos decidem que estão mais ou menos despriorizando a Europa. E agora, é claro, as coisas estão ruins o suficiente, já que estamos pagando muito dinheiro por energia, o que causa desindustrialização, e então o objetivo é apenas construir armas. E de alguma forma, isso vai ser a solução. Mas o que piora muito a situação é que mesmo que a guerra na Ucrânia termine amanhã, a reconstrução do país será uma grande confusão por anos. Os americanos parecem ter, bem, pelo menos Trump parece estar lavando as mãos disso e entregando aos europeus. Então os europeus terão uma grande confusão para financiar nos próximos anos. É muito difícil ver como isso não pode resultar em uma crise massiva e até mesmo, como você disse, colapso. Mas acho que minha pergunta final é sobre as alternativas aqui. Porque, à medida que o antigo sistema morre, os países querem procurar alternativas. A Europa ainda não parece ter alternativas, mas o resto do mundo tem. Eles parecem estar olhando para instituições como o BRICS para reorganizar a cooperação tecnológica e industrial, ter conectividade física com esses corredores e, claro, conectividade financeira. Então eles estão fazendo tudo isso, e parece estar se intensificando sob o BRICS. Mas para Trump, apesar de todas as conversas sobre multipolaridade, ele não gosta da ideia de o BRICS desdolarizar. Você vê isso como, esse trem já deixou a estação, ou você acha que Trump pode pará-lo? Porque ele ameaçou, que ele disse, bem, o BRICS já está praticamente acabado, porque eu ameacei colocar tarifas neles se não usarem nosso dólar. Threaten to put tariffs on them if they don't use our dollar, but
But this is, I guess, fails to. Mas isso, eu acho, não consegue apreciar o problema principal. A razão pela qual eles estão se diversificando através da instituição BRICS é porque não confiam mais no dólar americano, pois todas as alavancas econômicas de poder podem ser usadas como arma. Ao ameaçar usar ainda mais a dependência dos Estados Unidos como arma para manter a dependência dos Estados Unidos, ele certamente deve estar ciente dessa contradição. Ameaçar outros países com sanções só os convencerá da necessidade de diversificar e se desvincular. Mas ainda assim a América não é um país fraco. Tem muito poder econômico. Então você vê Trump sendo capaz de parar isso, ou já é tarde demais? Trump being able to stop this thing, or is it too late? Well, America has become a weak economy, even though it's not a weak Bem, country. a América se tornou uma economia fraca, embora não seja um país fraco. Ela tem a bomba atômica, tem a influência política para fazer outros países imporem sanções contra países que não seguem a política americana. Mas o fato é que Trump nos Estados Unidos está em uma posição quase tão fraca quanto a da Europa. Não há nada que possa oferecer a outros países, exceto que não os machucaremos se fizerem o que mandamos. O que faremos por você é não bombardeá-lo. Bem, isso não é realmente oferecer muito. Você mencionou a Ucrânia como a questão seguinte. E quanto à reconstrução da Ucrânia? O que resta da Ucrânia? E não vai ser muito. Ninguém vai consertar. Ninguém tem o dinheiro. Ninguém se importa. Assim como não parecem se importar com Gaza. A Ucrânia acumulou dívidas enormes com o Fundo Monetário Internacional, com a Europa, com outras pessoas e outros países e instituições oficiais, e não pode pagar. And official institutions, and it can't pay. Europe is not going to pay. The United States is not going to pay. A Europa não vai pagar. Os Estados Unidos não vão pagar. A Rússia certamente não vai pagar. A Rússia vai se preocupar em reconstruir aquela parte da Rússia que costumava ser a Ucrânia. Então isso está indo adiante. E, novamente, não há nada que a Rússia ou a China precisem da Ucrânia, dos Estados Unidos ou da Europa. E repetidamente, toda semana no Financial Times, você tem algum alemão ou europeu dizendo que é injusto a China exportar mais para nós do que estamos exportando para ela. E a resposta da China é a mesma toda semana. Bem, você sabe, adoraríamos importar mais de vocês. Por exemplo, aquela empresa holandesa que está fazendo o equipamento de gravação, você sabe, alguns 10 ou 20 milhões de dólares por máquina, adoraríamos comprá-lo. 10 or 20 million dollars per machine. We'd love to buy it. You're refusing to trade with us because you're following the American. Você está se recusando a negociar conosco porque está seguindo as sanções americanas. Então, você não está disposto a nos vender nada do que queremos porque, novamente, está nos vendo como inimigos da América e apostou todas as suas fichas no lado americano. E é por isso que nosso comércio está ruim. Bem, os europeus então têm sua narrativa novamente, dizendo que, se importarmos mais de outro país, isso é dependência. Bem, a ideia de livre comércio por 2 séculos tem sido que você está negociando para obter um ganho. A teoria dos ganhos do comércio é o que a economia internacional é sobre. Bem, os políticos europeus dizem que não há ganhos com o comércio. Qualquer comércio é apenas uma dependência que permite que outros países interrompam o comércio se quiserem nos prejudicar. That lets other countries stop the trade if they want to hurt us. Well, of course, Russia never stopped the trade. Bem, é claro que a Rússia nunca parou o comércio com a Europa. Foi a Europa que parou o comércio conosco. Então, outros países têm receio de até mesmo negociar com a Europa ou os Estados Unidos para estabelecer uma dependência que permitiria a Trump na América ou Merkel na Europa dizer tudo bem, vamos tentar desestabilizar sua economia parando nossas exportações para você que você precisa, e vamos interromper suas cadeias de suprimentos. Nenhum outro país está disposto a deixar suas cadeias de suprimentos baseadas na Europa ou nos Estados Unidos. Suas cadeias de suprimentos são baseadas uns nos outros. E assim, as cadeias de suprimentos que estão sendo divididas estão na Europa e nos Estados Unidos agora, sem as tarifas de Trump no momento. Então, você está vendo uma crise econômica nos Estados Unidos causada pela ideia de Trump de que de alguma forma é possível isolar os Estados Unidos e reindustrializar quase da noite para o dia, como se fosse possível criar fábricas nos 3 anos restantes de sua administração.
em vez de em um período de planejamento de 10 anos? Eu nem vou entrar nos problemas dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos e a Europa juntos se colocaram em uma situação da qual não conseguem sair. E é por isso que é impossível prever como a Europa e os Estados Unidos vão alcançar seus interesses próprios, quando não entendem quais são esses interesses. They don't understand what their self-interest is. They don't understand how the economy Eles não entendem como a economia realmente funciona e como você antecipa e projeta o futuro de um continente, Europa ou Estados Unidos, que não entende como a economia funciona ou seu próprio interesse e está à deriva. É isso que você está vendo agora. E há tantas possibilidades de estar à deriva. A abordagem dispersa de Trump é, eu acho, o que você verá na Europa. Tente isso, tente aquilo. Mas é apenas um movimento desordenado, sem qualquer ideia de como criar uma economia produtiva para fazer na Europa o que a China fez para reconstruir sua economia, ou o que a Rússia está tentando fazer para reconstruir sua economia. Isso é o que é tão marcante em tudo isso, que não faz sentido a partir de uma abordagem materialista da história. sense from a materialistic approach to history. I guess this is a problem of having. Acho que este é um problema de ter tido um momento unipolar, ou seja, o mundo inteiro estava excessivamente dependente do Ocidente coletivo, enquanto o Ocidente era menos dependente de qualquer estado ou região. O que significava que qualquer preocupação sobre a dependência econômica ser usada como arma era apenas um problema para os outros. Então agora, acordando para essa realidade, e sim incerto sobre como reagir. Novamente, gostaria que revivêssemos algumas das ideias de Alexander Hamilton, ou Friedrich List, ou Sergei Vichy, alguém que define a industrialização e o poder econômico mais como uma parte intrínseca da sociedade, da independência política. Mas ainda assim, não é necessário se isolar do mundo. O suficiente é diversificar, ter apenas uma variedade de parceiros. Isso é o que o resto do mundo está fazendo. Mas nós não estamos, e sempre faço esse ponto porque é bastante chocante acontecendo na Europa. A ideia principal é que os Estados Unidos estão enfraquecendo e indo para outros lugares. Portanto, uma política racional e sensata seria diversificar os laços. Ou seja, sim, manter uma mão estendida para os americanos, mas também se aproximar dos russos, chineses e outros centros de poder e diversificar. Além disso, encontrar uma maneira de buscar algum poder de negociação coletiva com base em interesses nacionais compartilhados dentro do bloco da UE. Mas em vez disso, estamos cercados por esses políticos medíocres que não conseguem aceitar que seguimos em frente e que o mundo está mudando. Então, eles estão tentando se aproximar e mostrar seu valor para os Estados Unidos ao se subordinar ainda mais, fazendo tudo o que a América diz, e então esperando que isso convença a América de que a Europa ainda é um parceiro importante e que a América não nos abandonará. Mas, novamente, a América tem menos recursos e está direcionando esses recursos e foco para outros lugares. Mas a disposição de aceitar a realidade simplesmente desapareceu. E, novamente, isso não é um exagero. Vejo a liderança política na Alemanha acusando, dizendo, bem, a razão pela qual temos problemas econômicos é porque os russos cortaram o fornecimento de energia para nós. Não, eles não cortaram. Foram os alemães que fizeram isso. Como é possível que eles saiam impunes disso? E também, a Nord Stream tentou culpar os russos, dizendo então descobrimos que não eram os russos, e agora ninguém quer mais falar sobre isso, porque não há boas narrativas restantes. É uma bagunça enorme. Acho que o primeiro passo para consertar a Europa e o Ocidente político, imagino, seria primeiro abordar, bem, restaurar um pouco de razão e racionalidade, porque acho que perdemos isso há algum tempo quando nos enredamos em nossas próprias narrativas. De qualquer forma, Michael Hudson, já o mantive por tempo demais. Então sim, muito obrigado novamente por dedicar seu tempo, e é sempre um grande prazer falar com você. Bem, espero que você tenha sucesso, Glenn Giesen, em tentar elevar o conceito de racionalidade e realidade para o resto da Europa.
As political realists, Como realistas políticos, a suposição é sempre o Estado racional. Portanto, a base da teoria política agora está faltando. É um momento bastante preocupante. De qualquer forma, obrigado novamente. Anyways, thanks again. Asli de Victor. Man.